Olá, boa tarde. Eu sou Tereza Cipreste, sou mastologista e sou fundadora da DAMA, Associação dos Amigos da Mama de Niterói, que é um grupo de apoio que ajuda a mulher depois de um diagnóstico de câncer de mama. E iniciando esse mês de setembro, né, nós vamos falar hoje sobre a Casa Segura. Eu convidei a professora doutora Vilma Câmara, que é especialista no assunto. Eu fiquei pensando o seguinte, antes de eu dar boa tarde à Vilma. A gente contrata o arquiteto, o decorador, o engenheiro para fazer uma casa e botar uma barra. Mas quem manda colocar tudo isso é o médico que está cuidando da pessoa. A bem da verdade, né? Então, eu fui atrás do médico que orienta a Casa Segura, que, na verdade, quem vai orientar o pessoal da construção a fazer uma casa segura é o médico. Então, vamos conversar com o médico. Oi, Vilma, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu tenho o maior prazer de participar das atividades da Dama, todo mundo sabe isso, sabe disso, o carinho que eu tenho por esse trabalho. Agora, você falou uma coisa interessante, mas nós temos arquitetos, engenheiros, especialistas em gerontologia já, entendeu? Especializados em fazer asilos, em construir casas seguras para a população idosa. Já existe isso. Mas é muito importante a fala do médico, é claro. Mas, de qualquer maneira, eles aprenderam com quem? Com o médico. Mas existe já essa formação. É bom mesmo. Dentro da faculdade, Vilma? Dentro da faculdade de arquitetura? Não, o indivíduo faz arquitetura ou faz engenharia e vai fazer uma pós em gerontologia. Entendeu? Eu conheci uma menina brasileira que mora em Nova York, ela fazia medicina, parou, foi fazer engenharia, e ela, em Nova York, ela constrói asilos para idosos. Casas seguras, né? Muito bem, engraçado. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Primeiro de tudo, quero avisar alguns lembretes. O pessoal que está assistindo a gente, já tem até dando boa tarde aqui, Lúcia, Assunção. Quem estiver assistindo, dá uma boa tarde aqui para eu poder saber quem está no estúdio. Porque, diferentemente do Instagram, se a pessoa só assistir a palestra, não der uma boa tarde, eu não sei que a pessoa está assistindo. Não aparece o nome de quem está assistindo, só aparece o nome de quem comenta. E avisar também que essa live vai ficar salva como uma notícia do Facebook e ser compartilhada quantas vezes forem necessários, né? E antes que a gente esqueça, deixar registrado aqui o aniversário de Cristina Câmara, que está fazendo hoje quantos anos? 45? 46? 46 anos, deixar registrado para ela assistir depois, não sei se ela vai aparecer por aqui. Eu já avisei a ela. Já comuniquei. Então, e Pedro, né? Pedro também faz hoje, meu neto. Pedro também nasceu no mesmo dia? Eu fiz ontem um jantar para ele e para a namorada aqui em casa, com todas as parafernália. Adorou. Cristina com 46 anos. Beijo, Cris. Então, vamos lá, Vilma. Casa Segura. Você quer começar por onde? O tempo agora é todo seu. Eu quero interromper o mínimo possível. Eu quero começar primeiro dizendo o seguinte, que o envelhecimento é um termo que a gente usa, para descrever o quê? As nossas mudanças morfofuncionais, que surgem a partir da nossa maturidade sexual. Agora, esse processo, ele vai comprometer o quê? A nossa capacidade de respostas aos estresses, não é isso? A manutenção do nosso equilíbrio homeostático. Então, nós vamos envelhecendo e algumas coisas vão ser comprometidas. E o desenvolvimento humano, que vai do nascer ao morrer, tem 2 fatores que são fundamentais: manter a autonomia e manter a independência. A autonomia, nossa capacidade de decidir, resolver toda a nossa vida, e a independência, a capacidade de ir e vir. Então, mas essa capacidade de ir e vir está ligada ao quê? A nossa capacidade funcional. É isso? A nossa forma física, como é que nós estamos. Então, mais importante que a idade do idoso tenha é a sua capacidade funcional. Entendeu? Então, esse desempenho funcional vai ser influenciado pelo nosso estado físico. Então, por exemplo, eu digo que eu não tenho capacidade porque o meu físico não está adequado.
eu tenho déficit motor, eu tenho artrose. Então, a minha capacidade funcional está prejudicada pelo meu físico. Agora, vejam só, quando nós temos também pouca cultura, nós nos tornamos o quê? Inábeis. Nós não temos condição de discutir música clássica, não sei mais o quê, autores e livros. Então, isso dá uma inabilidade, mas pela cultura é diferente. A incapacidade funcional vem pela situação física. A cultura influencia, fazendo com que a gente tenha uma inabilidade. E o ambiente? O ambiente interfere em alguma coisa? Claro. Se você não tem um ambiente adequado, você vai ter a impossibilidade. Então, muitas vezes, a gente está examinando, conversando com as pessoas, mesmo que não seja um paciente, e a pessoa se acha incapaz, acha que não consigo chegar lá, mas não onde que a senhora quer chegar. Ah, eu quero chegar ali, que tem uma escada enorme, que não tem corrimão para me apoiar. Entendeu? Não é que ela tenha, que ela não consiga. O problema é que ela tem impossibilidade, que o ambiente não está permitindo. E mais interessante, que eu gostaria de lembrar, é que o interesse de tudo que nós temos na vida está relacionado ao nosso íntimo. E cada um de nós somos individualizados. Nem gêmeos são iguais. Gêmeos univitelinos, eu gosto sempre de falar isso. Então, o que a gente traz no nosso íntimo é que vai fazer despertar o nosso interesse. Agora, se eu estou falando dessa grande importância da capacidade funcional, é claro que quando eu estou entrevistando, quando eu estou fazendo a anamnese do paciente idoso, eu tenho que incluir nessa anamnese a avaliação funcional. Faz parte dessa anamnese, é importante. Por isso que a gente diz que a avaliação do idoso é uma avaliação multidimensional. O que é isso? É uma avaliação onde os fatores biológicos, familiares, psicológicos, sociais, religiosos, tudo vai ser avaliado e a gente faz essa anamnese até junto com os familiares, com o informante, para ficar bem real. Ora, então, quando eu vou fazer essa avaliação funcional, eu posso fazer só observando. Tudo bem. Se então uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, ela vai entrar com o lado esquerdo ou o lado direito comprometido. Então, muitas vezes, a capacidade funcional você pode avaliar só pela observação. Mas é tão importante a capacidade funcional do idoso que nós temos testes, nós temos baterias de avaliação funcional que pontua em que nível de dependência que o paciente está. Porque, na verdade, a humanidade é dividida em independentes, dependentes e temporariamente independentes. Porque se eu quebro a perna, eu vou ficar temporariamente sem andar, né? Se eu tenho uma depressão horrorosa, eu estou acabado, não levanto nem na cama, isso também é uma incapacidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção com isso. E por que a gente quer falar da casa segura? Qual é a importância da casa? A casa é uma coisa com outra qualquer. Porque os riscos que tem dentro de uma casa é que vão determinar a diminuição, vai diminuir a atividade funcional do indivíduo dentro da sua própria casa. E aí a gente vai valorizar o quê? O ambiente, a importância do ambiente. E hoje nós dividimos que esse ambiente, a importância desse ambiente, está ligada a objetivos. Então, como a gente fala em casa segura, nós temos objetivos para que essa casa seja segura, para que o indivíduo possa não ter a sua estabilidade funcional comprometida. E quais são esses objetivos? Segurança, simplicidade, vocês vão ver, eu vou falar melhor depois. Firmeza, facilidade e satisfação. Ele tem que se sentir bem naquela casa. Então, a gente diz assim, nós vamos mudar de casa, vamos levar papai para outra casa, mamãe para outra casa. O que nós, profissionais, Tereza estava falando, falamos logo, levem a representação deles de uma casa para outra. Essa semana mesmo eu conversei com uma idosa que está mudando, e eu coloquei isso para ela de uma maneira muito clara. Preste atenção, é um senhor até, desculpa. Você vai mudar
Coloque a casa do seu jeito. Ele está muito enjoado de mudar, porque ela morava no interior e vem agora para Niterói, então ele está muito preocupado. Aí eu fiz um, um elogio à nossa cidade, que é boa para idoso, coloquei para ele e falei com o filho no mesmo dia da consulta. Olha só, deixa ele dar palpite na casa. Pode ser um móvel que vocês não gostem, mas se aquele móvel tem um valor para ele e não bota em risco a estabilidade dele, o equilíbrio dele, a funcionalidade dele, deixa trazer. Então, eu falei, aproveita, bota do jeitinho que você gosta, e teima, diz que você quer assim, tal, entendeu? Então, isso é muito importante. A casa tem que ser, a gente tem que ter satisfação de estar na casa. Eu tenho que ter uma casa segura. Aí, o que que nós vamos fazer? Aí, todas essas casas têm que ser checadas. Elas têm que obedecer, no mínimo, pelo menos um ou dois daqueles objetivos. Então, a gente tem que fazer a checagem. Então, de início, todas as casas têm que ter móveis estritamente necessários. Todos os objetos que são necessários, tirem da casa. Casa do idoso não pode ter móveis de quina, não sei, não existe isso. As pessoas têm mania de botar o móvelzinho de quina, o tapetinho, nós vamos falar isso melhor. Então, primeira coisa, geral, vamos checar a casa do idoso, é uma casa livre, que tem espaço para ele andar, que não tenha móveis complicados, eu vou falar isso melhor. E qual é o primeiro lugar da casa que eu quero destacar? O quarto. Porque se bobear, o idoso fica o dia inteiro dentro do bendito quarto, não é isso? Então, primeira coisa, o quarto. Logo de cara, nível da cama. A cama é muito baixa? A cama é muito alta? Né? Outra coisa, tapetinho em torno da cama. Tapetinho lá, tapetinho cá. Nada disso, nada de tapete. Uma luz, olha só, luz de abajur bom, né? Luz de abajur, a gente fica lendo com a luzinha acesa, fica romântico o quarto, é um perigo para o idoso. Ele pode desmarrar, pode incendiar. Se estiver perto de uma cortina, é pior ainda, né? Então, nada de abajurzinho perto do coisa bonitinho. Não, bota uma santa que ele gosta, alguma outra coisa. Deve ser mantido uma luminosidade para o banheiro. Idoso não deve dormir com luz acesa em cima. Por quê? Porque há necessidade da produção de uma substância chamada melatonina, que tem uma glândula pineal que produz para a gente dormir. Então, a luz ali vai atrapalhar o sono do idoso. Mas não podemos deixar totalmente no escuro. Raros idosos dormem totalmente no escuro. Eu, no momento, tenho uma. Apaga a luz toda da casa, é um perigo danado. Então, tem que ter um caminho, um pouco de luminosidade, para onde, gente? Para o banheiro, que é onde o idoso levanta durante a noite. E ainda mais se esse idoso tem incontinência urinária, ele vai soltar a urina, ele vai escorregar, e aí vai ter problemas de queda. Isso é muito sério. E o outro espaço, que é terrível, vocês vão ver depois quando eu der a estatística. Banheiro. Banheiro só com piso antiderrapante. O banheiro tem que ter a cadeira higiênica. O banheiro tem que ter uma luminosidade boa. Tem que ter aquele chuveirinho. De preferência, botar a luz com sensor. Ele entrou no banheiro, a luz acende. Barras de apoio dentro do boxe. Barra de apoio, se for necessário mesmo, ao redor do vaso sanitário. Um degrauzinho para entrar no boxe. Ainda mais se esse paciente for cadeirante, o acesso dele para entrar no boxe, como é que vai fazer? Ele tem condições? Você vai com a cadeira higiênica do lado externo para o lado interno do boxe? Então, tudo isso tem que ser muito delicado, muito detalhado e individualizado. Se você olhar, você poderia fazer tipos de banheiro, de acordo com o tipo da funcionalidade de cada um. Por exemplo, nós pedimos sempre para fazer o vaso sanitário com uma altura de 15 centímetros acima. Bota um degrauzinho e bota o vaso sanitário acima. Por que isso? Porque se o paciente for cadeirante, ele tem que estar com a cadeira higiênica, com a cadeira de rodas, no mesmo nível do vaso sanitário para a gente fazer a transferência. Senão ele não vai conseguir. É isso? Mas é generalizado isso? Todos os banheiros de idoso têm que ter o soca?
Não. E eu me lembro que nós estávamos há muito tempo discutindo isso na SBGG, discutindo negócio de queda, não sei o quê, e Josbel, não sei se você lembra de Josbel, Josbel, uma geriatra antiga, ela é baixinha, gordinha. E nós tínhamos participado de umas 3 ou 4 reuniões de estrutura, como é que ia ser os asilos, os quartos, aquela coisa toda. Aí, numa dessas reuniões, ela falou: olha aí, presta atenção, se botar solta, eu não posso, porque ela é baixinha, eu vou ficar como? Vou ter que me carregar para eu sentar no vaso sanitário, porque eu não vou conseguir subir. Então, isso é importante, né? Senão ela devia ficar dependente. Uma mulher médica que trabalhava, fazia tudo, para o vaso sanitário, alguém tinha que botar igual anãozinho. Então, tem que ser de acordo com a situação em que esteja se vivendo. Qual é Ó, o outro espaço? Peraí, vamos voltar para o quarto. Você tem uma pergunta aqui sobre cama. Quer responder agora? Exatamente. Não, estou A falando. A Leila está falando que a cama dela é muito alta. Você falou aí na altura da cama. Como é que resolve isso? Manda cortar o pé? Não, você faz primeiro o seguinte: você manda o paciente sentar. Não precisa da cama, não. Você manda ele sentar e levantar. Um dos melhores exercícios que tem para fortalecimento de membros inferiores é esse. Cruzar os braços, levantar e sentar, no mínimo 10 vezes. Manda o paciente sentar numa cadeira, alguma coisa da casa, e aonde ele sente estabilidade para levantar e para sentar. Essa é a altura que vai ser a cama dele. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu, Leila? Não Leila, pode estar. entendeu? Porque se ficar uma cama muito alta, ela vai ter que ter uma escadinha. Ou alguém vai ter que colocar ela lá. A mesma coisa do vaso sanitário da Josbel. Entendi. Entendeu, É Leila? isso, pessoal. Entendeu, Leila? Vamos ver, se ela não entendeu, ela fala aqui. Fala aqui, Leila. Então, se ela estiver sentando legal na beira da cama dela, a cama dela não é alta, né? Ela não é alta, não é alta. É a Ela não altura faz muito. ideal. Aí ela não tem esforço, nem perigo, nem risco de queda, né? Mas, Vilma, se ela Muito não bom. conseguir levantar, aí ela manda serrar o pé da cama, é Manda isso? serrar, manda serrar, se não puder comprar outra, não sei. Uhum. Depende aí da situação de cada um. Entendi. Outro lugar perigosíssimo na casa, banheiro, né? Esse lugar é muito perigoso, o banheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o banheiro, porque quando chegar lá no final, eu vou até antecipar, a estatística de quedas no banheiro é de 75%. Não, da casa em si, é 75%. É muito alto. É muito Então, a alto. gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, cozinha. Cozinha é perigosa? É. Claro que se eu tiver um idoso semi-dependente. Por que ele é semi-dependente? Ele usa cadeira de roda, ou ele usa uma bengala, entendeu? Ou usa um andador. Mas, se ele é independente, ele vai à cozinha, ele faz a comidinha dele, ela faz. Nesse caso, a gente tem que ter alguns cuidados. Sempre lembrar que o piso tem que ser antiderrapante. Não pode, se vou falar depois, eu vou já antecipando agora. O piso colorido, muitas cores, não pode fazer isso, porque a visão do idoso tem deficiência já, próprio do envelhecimento. Então, não pode ser aqueles pisos que ele vai se atrapalhar, ele vai se desorientar com aqueles pisos desníveis, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, como é que é esse fogão? Esse idoso vai ao fogão trabalhar? Então, lembra, tem que ter aquelas laterais. Tem fogão que não tem aquele fogãozinho cotó. Então, como é que o paciente vai ficar? Não tem aquelas laterais. Então, tem que ter laterais para apoio de panelas, etc. e tal. Outra coisa, facas, instrumentos importantes. Vai ficar como? Em que lugar? Tem que ficar em lugar seguro e adequado. Chave de carro, chave da casa. Olha o paciente com demência, o paciente agitado, que pega a chave, abre a porta e vai para a rua. Então, a chavezinha da casa, a chave do carro, tem que ficar no lugar seguro. Tem gente que bota na cozinha, no chaveiro, no esquadrinho, né? Porta-chave, mas bota ele numa altura que esse idoso não consiga pegar. Então, é muito importante isso. A claridade tem que ser clara, a cozinha tem que ser bem clara. Aliás, o ideal é que na casa do idoso todos os pontos fossem sensor. Ele entrar no banheiro, acende. Ele entra na cozinha, acende. Entendeu? Mas, principalmente, a gente fala do banheiro, que geralmente o banheiro sempre é mais escurinho, é mais fechado, porque não tem janela e tal, né? Então, a gente tem obrigatoriedade de fazer o ponto de luz com sensor.
Então, a casa como um todo, eu vou tornar a repetir, não pode ser cheia de tapetes, de móveis, de poltronas. Então, de uma maneira geral, tudo que não for necessário, tira dessa casa. Ô, Vilma, Tapetes soltos, fala. não, você falou o fogão que tem aquela aba, mas aí o fogão É, de embutir, aí o é, tem, idoso usa a não, pia? aí É isso? melhor, se for de butia, é mais seguro, né? Tá, tá. Mas lembra aqueles fogãozinhos que tinha? Nem sei se tem Uma mais. abinha lateral, fogão Não, de que não quatro tinha bocas. nada, que não tinha nada, era um popozinho. Tinha a boca do fogão e acabava ali. É. Aquilo era um perigo para qualquer pessoa, criança também, né? Muito perigoso. Agora, de uma maneira geral, na casa, não pode ter tapete solto. Ou, se puder botar o piso derrapante na casa toda, mas ninguém vai poder fazer isso, né? É claro, mas tapete antiderrapante. Não pode ter tapete solto. Deixar bolas, brinquedos de crianças, fios, esse negócio de computador que a gente enche de fio para lá, fio para cá, fio solto. Taco, lembra de taco? Ainda, muita casa ainda tem taco, aqueles tacos ficam soltos. Aquilo é um perigo danado, muito perigo. Não pode. Essa casa tem que ser, de uma maneira geral, arrumada para aquela pessoa idosa. Tem criança que também vai ser privilegiada, porque o mesmo risco que o idoso tem, também a criança vai ter. Por exemplo, nós sabemos que produto de limpeza. Geralmente as pessoas botam panela embaixo da pia e também os produtos de limpeza, ou às vezes no armário, na área, mas bota abaixo. É ruim para o idoso e também é ruim para as crianças. Outra coisa, você vai botar os armários. Eu tenho uma idosa em casa, ela é independente, mas ela não consegue subir Mas elas os sobem. armários. Os armários ficaram altos, então não pode. Tem que botar um armário que ela possa pegar. Ou, por exemplo, o material que ela usa mais no dia a dia ficar alcançado. Tem que abaixo muito, que a coluna dela não vai aguentar. Então, tudo é feito, por isso que eu falei, hoje tem arquitetos, engenheiros especialistas nisso, para poder fazer. Hoje em dia tem as pessoas de design de interior, né? Esses design de interior, eles têm que estudar isso. Tem que estudar isso. Você não pode botar um armário que ela tem que pegar uma cadeirinha, um banquinho, para trepar, para pegar a panela. Deus me livre. Isso não pode ser Começa, a feito. gente atende alguém que levou tombo, que subiu no banquinho para pegar a panela que estava Exatamente. Exatamente. né, Outra coisa, arma de fogo, panelinha. de uma maneira geral, falando da casa de uma maneira geral. Arma de fogo, tem arma de fogo em casa. Né? Aonde vai botar? Da mesma maneira que a gente tem que colocar as facas, instrumentos cortantes na cozinha em lugar adequado, uma arma, um revólver, também tem que ser colocado em lugares de muita segurança. É isso? Você vai botar uma arma de fogo, uma gaveta baixa. Outra coisa, gaveta pesada, ele vai, coitado, pegar, tirar a talher, aquela gaveta pesada que ele não aguenta. Ele quer pegar uma cadeira para mudar de lugar, no lugar também não pode. Entendeu? A cadeira pesada, ele não consegue. Então, isso são coisas simples? São coisas simples, mas que a gente tem que ter cuidado. E lembrar, de uma maneira geral, toda casa tem que ter uma iluminação adequada. Não pode ser casa com sombrinha. Tem gente que só gosta de usar abajur, aí fica aquela casa toda na penumbra. É lindo, mas pode o idoso viver ali? Não pode, de jeito nenhum. Então, por exemplo, com relação à segurança, né, vamos falar agora da segurança. Então, qual é o ideal? Que as janelas tenham grade ou tenham tela, não é isso? Porque é perigoso. Nós temos que lembrar que existe um índice de suicídio grande na população idosa e que não é falado. O idoso se suicida, sim, se jogando pela janela, pegando uma arma, também. E se suicida também, por isso que não se fala muito, não comendo, não querendo comer, não, entendeu? Não se comunicando com ninguém. Isso também é uma forma de suicídio do idoso. Então, grades, a telas e tal, tem que ter. Outra coisa, corrimão. Vai botar corrimão, mas tem que ser bem fixado. Por isso que a gente fala lá firmeza. São casas firmes, são casas que não é muito bonita aquela coluna de madeira, para você esbarra e cai. Né? Não.
Se vai botar uma coluna de madeira, ela tem que ser firme. Se vai botar uma barra, um corrimão, tem que ser firme, tem que ter firmeza. É uma casa que tem que ser realmente bem construída. Uma vez eu li uma notícia sobre esse negócio de corrimão na entrada do prédio que a gente mora, né? Na entrada de prédio. Parece que, eu só não sei o número, me parece que acima de tantos degraus é obrigatório ter corrimão nos prédios. Não sei se todo mundo sabe isso. Pois é, porque não tem, né? Poucos prédios. Isso é uma lei, né? Existe uma lei. Não, poucos prédios tem aquele elevadorzinho de carga, né? Que é obrigatório, né, agora, aquilo. Seria o ideal, é o ideal, é obrigatório, e as pessoas não fazem. Então, lembra que essa casa, vou tornar a repetir, que eu antecipei, tem que ter um piso sem muitas ondulações, sem muitos colorinhos. Por exemplo, quer ver uma coisa que fica bonita? Uma cozinha toda de xadrezinho, né? Preto e branco. Aquilo é um caos. É um caos. Então, não pode ter piso colorido. Tem outra vez as cadeiras pesadas. Não pode ter gavetas pesadas, aquilo que eu falei. Corrimão tem que ser firme para ele segurar, porque a gente vê, hoje em dia tem muita casa que os quartos são em cima. Aquela escada de caracol, aquilo então nem pensar para velho. De jeito nenhum. É impossível. E o ideal, aquilo que eu falei, é luz de vigília. Você pode não ter descenso, vai se usar só para o banheiro, que também tudo isso é um custo, mas pode ter aquela de vigília, que a gente deixa ligadinha na tomada, se faltar luz, imediatamente ela funciona. Outra coisa, simplicidade. Engraçado falar simplicidade. Poxa, a gente quer enfeitar a nossa casa, a gente quer botar jarros, né? Mas, por favor, móveis adequados. Não é móveis mirabolantes, cadeira que ele vai sentar e vai cair para trás. Não, procure móveis simples, de fácil limpeza, que ele possa sentar adequadamente, entendeu? Não precisa ser cheio de rabiscado, aqueles móveis que a gente tinha antigamente, spandele, sei lá o quê. Não, isso já acabou. Já acabou. É isso que eu falei, existe hoje uma arquitetura simples. Um outro detalhe interessante, interruptor. Interruptor de luz. Colocar interruptor de luz no lugar de fácil acesso. Vai botar o interruptor lá em cima, ou então muito lá embaixo. Então, tenta botar o interruptor numa altura ideal. E não é só para idoso, para todo mundo da casa. Na verdade, todo mundo. Então, é uma coisa simples. Vou te contar uma coisa. Aonde eu moro, no salão de festa, o interruptor para ligar a luz é na porta do banheiro, que é no final do salão de festa. Você tem que entrar no salão de festa no escuro para acender a luz lá no final do salão de festa para poder iluminar. Nunca vi isso. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo facilidade. Mundo. Facilidade de acesso. Eu estou falando uma coisa bonitinha para nós, que moramos em Caraí, com ruas asfaltadas, né? Tudo bonitinho. Mas como é que a gente vai falar em facilidade nas pessoas que moram nas comunidades? Então, a gente tem que ter facilidade de acesso. Esse paciente esse indivíduo, não estou falando nem paciente, tem que ter acesso fácil à sua casa. Se ele tem escada, não pode fazer uma rampa de jeito nenhum, que tenha um corrimão. Se é um edifício que tenha um poder aquisitivo maior, que faça o elevador de descarga. Então, há muitas maneiras de facilitar, que bota o tapete, o piso não é antiderrapante, bota um tapete em cima, antiderrapante. Então, a gente pode facilitar. Isso no interruptor é uma facilidade. Por isso que a Tereza está falando. Não pode interruptor no final do salão. Imagina, a pessoa vai ter que ir com a lanterna até acender. Exatamente. E o mais engraçado é que fizeram uma obra, fizeram uma reforma para melhorar e não trocaram o interruptor de lugar. O interruptor continua sendo no final da sala. Mas ninguém reclamou? Ninguém falou nada? Acho que não, né? Você não lembrou de falar? Não, eu não vi na época. Mas o que eu acho mais interessante, como é que não incomoda ninguém, né? Entendeu? A própria pessoa responsável pela obra que veio fazer a reforma. Com certeza. Negócio esquisito. Você falou. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você falou. Tem duas coisas que eu quero que você fale: mesinha de centro e chinelo. Mas antes eu quero perguntar uma coisa. Essas mudanças que você falou que tem que ter,
a gente precisa realmente ter um arquiteto, não sei se é arquiteto ou decorador de interior, né, como fala. Mas um marceneiro bom. Não, um mas sabe marceneiro por quê, bom. Vilma? Sabe o que eu estou pensando aqui? Tem que ter soluções que não sejam muito caras, né? Por exemplo, um Claro, piso colorido que a pessoa claro. juntou dinheiro para fazer aquele piso bonito, aí o piso agora tem que ser todo branquinho. O Exatamente. arquiteto ou o decorador deve ter uma opção barata para melhorar esse Isso que eu piso, estou né? falando. Nós estamos falando de pessoas que têm moradia, que têm casa, essa casa ser segura. Mas É. lembre-se que a gente tem uma população de rua, que não tem casa. Nós temos população de comunidade, que dorme não sei quantos num cômodo só. Não é isso? A gente está falando o ideal, gente. Mas existe uma realidade. Então, na verdade, esse trabalho é um trabalho de saúde pública. Uhum. É isso? Porque a casa inteligente. Casa inteligente para quem tem poder aquisitivo alto. É. Né? Então, é um problema de saúde pública, moradia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Porque nem todo mundo tem dinheiro. Qualquer coisa que você vai fazer na sua casa, botar um prego. Nós, então, que moramos aqui em Caraí, você tem que dar no mínimo R$ 10 para o funcionário do prédio empregar um prego na sua casa. Entendeu? Então, não é tão fácil assim como a gente está falando. Então, essa luz de vigília, ela é cara, ela queima, a gente tem que estar trocando. Eu tenho duas aqui em casa que não funcionam direito, não, para trocar, mas ela é importante, é muito interessante. Que ficou Aquela que. escuro, não tem mais que acender vela. Aquela que você fica na tomada, direto. A luz apaga, ela acende. Ah, tá, lâmpada de emergência. Mas existe umas portáteis que a gente usa em casa. Tá. Agora As de só, vigília. você está falando em segurança. Fala do sapato ideal. Vou Eu gosto falar, muito de além ouvir de. você falar do chinelo. Deixa eu falar mais ainda uma coisa. Outra coisa Tá. também importante na casa, que dá segurança, dá uma facilidade, é também, e dá satisfação, porque tem outro item da satisfação, como eu falei. É relógio. Tem relógio na casa, pendurado para a pessoa ver. Já está pendurado em qualquer lugar. Teu relógio, teu calendário. Ele precisa saber o dia, o mês, o ano. Nós sabemos que isso ajuda na memória. Senão ele vai ter desorientação do tempo, desorientação do espaço. Então, ter calendário, não esquecer. Você vai numa casa, tem calendário? Não, tem relógio. Eu falei, gente, como é que pode? Então, tem que ter relógio, tem que ter calendário, para poder o idoso estar localizado no tempo e no espaço. Bom, e quando a gente vai falar quando nós vamos falar de fatores externos, me lembra para eu falar isso aí que você está pedindo, tá? Então, a A simplicidade. mesinha de centro. Mesinha de Pois é, centro. isso que eu falei. Todos os móveis que são desnecessários devem ser retirados. Ah, Entendeu? Devem ser retirados. Mesinha de centro, muita gente usa para apoiar o pé. Senta na poltrona e apoia o pé. A grande ah. maioria faz isso. Não É, é? mas a gente acaba tropeçando nela quando vai passar de um Exatamente. cômodo de um lugar para o Exatamente. outro, né? Então, essa mesinha é chamada mesinha de centro. Então, ela tem que ficar no centro do espaço. Ela É. não pode ficar lateral. Se ela ficar em outro lugar, ela vai atrapalhar. E se esse espaço que tem é pequeno, tira a mesinha de centro. Eu me lembro que eu tinha um paciente, a Blanche, morava aqui no Vital Brasil, uma casa maravilhosa, a casa dele era tudo encostadinho na parede. Não tinha nada que não fosse encostado, era tudo aberto, a casa lindíssima. Mas a mulher dele encostou tudo, não queria nem saber. Bom, então, existe uma complicação muito séria com relação ao ambiente, com relação à nossa casa. Como eu falei, 75% dos acidentes ocorrem na casa da gente. Por isso que a gente tem que ter esse risco, esse cuidado com esses riscos. Então, a casa é um local perigoso, não só para o idoso, né? De qualquer maneira, não só para o idoso. Mas o que acontece? A grande preocupação que nós temos é a queda. E, mais ainda, as complicações da queda. E o que é essa queda, meu Deus? Que todo mundo fala em queda, cuidado, não tapa na cadeira, não faz não sei o quê. Simplesmente a queda ocorre quando o nosso corpo desloca
e não tem tempo hábil para voltar para o lugar. Só isso, né? Mas aí, quantos fatores interferem nessa queda? Os fatores são multidimensionais. Ele é multifatorial. Então, o que eu vou te falar? Tem fatores extrínsecos. Tudo isso que a gente falou do ambiente. Né? Por isso que tem o objetivo do ambiente. Por isso que a casa tem que ser checada. Né? O ambiente tem que ser checado. Então, há fatores extrínsecos. E há fatores intrínsecos. Então, vamos falar lá. Por exemplo, a mesinha é um fator extrínseco. E o chinelo é um fator extrínseco? Não. O chinelo é um fator intrínseco. Por quê? Porque quem usa é o idoso. Mas se esse idoso tem artrose, artrite, sequela de AVC, com déficit motor, se ele tem Parkinson, né? Esse chinelo não é qualquer chinelo que ele vai usar. Ele não pode usar um chinelo lindo, maravilhoso, que escorrega. Você falou, estávamos comentando antes. Estávamos comentando antes que a sapatilha que a gente está usando no consultório escorrega, né? Você falou isso para mim. Eu usei agora, eu não senti muito essa diferença, não. Mas você não pode botar um chinelo que não tem um piso, que a sola não seja antiderrapante. Você tem que botar um chinelo que não machuque os pés do paciente. Ele geralmente tem um pé mais dolorido, uma sensibilidade maior. Então, é muito importante o chinelo. Eles aconselham, quando usar sapato, não usar nem o sapato rasteirinha. Eles aconselham usar o sapato com saltinho. Saltinho Anabela, né? Aquele saltinho contínuo. Mas pouco, que eles acham que facilita mais o equilíbrio. Por quê? Porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos tendendo a curvar, flexionar o joelho e dobrar um pouco o tórax. Então, esse sapatinho com o saltinho Anabela, ele traz a gente mais para trás e com segurança. Porque o perigo é isso, é você vai cair e não tem tempo hábil para voltar. Aí é difícil. Então, chinelo é fundamental. Esse paciente tem calo, né? Que calo que dói, e joanete. Tudo isso diabético, né? É diabético. É diabético. Então, uma feridinha, tudo. Então, o chinelo é fundamental. Muita gente cai por causa do chinelo, por causa do calçado inadequado. Então, é muito importante isso que a doutora Tereza falou. Tá? Não, bom, agora você está falando de intrínseco e extrínseco. Banheira e boxe. Banheira e boxe? Banheira ou boxe? Para idoso é boxe. Idoso não usa banheira. De jeito nenhum. Mas olha só, tem gente de casa bem antiga que ainda é aquele chuveiro dentro da banheira. É da banheira, isso é um perigo. Lá em Nova York é assim, todas as casas são assim. É? Eu fiquei lá um mês tomando banho, toda vez que eu vou, eu tomo banho em banheira. E ainda tem mais, lá é cortina de plástico. Eles não botam nem vidro. E é banheira, você tem. A Cristina ficava muito preocupada comigo. Não é um deve. Perigo, né? É um perigo, né? Não deve ficar sozinho, deve entrar no banheiro com alguém. Depende muito da capacidade, como a gente falou, capacidade física desse paciente. Porque quando a gente fala fatores extrínsecos é do externo, intrínseca é dele. Ele é um cardiopata, ele tem asma, ele tem uma funcionalidade prejudicada, né? Então ele vai ser mais possível de ter queda. Mas ainda, para a gente poder fazer essa avaliação da queda, a gente tem que separar o idoso em dois grupos. É o idoso saudável e o idoso frágil. Então, olha a importância. Muitas vezes a gente não faz, a grande maioria a gente não faz avaliação funcional só observando. Nós usamos tabelas e testes. Porque aí você vai ver o que é. Existe característica do idoso frágil. O idoso frágil você conhece só quando você pede para ele apertar a sua mão. Ele tem uma diminuição de força para apertar a mão. Uma coisa simples, né? Então, o exame físico do idoso frágil é específico. É especificamente para ele. Você faz o exame neurológico, faz o exame clínico. Esse idoso que cai, ele tem que ter uma avaliação diferenciada. Ele tem que ver o exame físico, ele tem um exame da fisioterapeuta, tem que estar junto, tem que fazer um exame da família psicossocial e tem que fazer o exame do ambiente que ele vive. Então, se o idoso tem uma história de que cai, você já sabe que quando você vai fazer
a avaliação dele, você tem que pensar nisso. O exame físico completo, pedir uma avaliação da fisioterapia, pedir um assistente social para ver o estado psicossocial desse paciente e o ambiente que ele mora. Quantos ambientes, quanta gente que a gente atende, não estou no peso, né? Pessoal de SUS, que mora em lugares que não dá nem para sair, para vir ao médico. As estreitas, aqueles bequinhos das comunidades, né? Então, a gente tem que ter essas 4 avaliações, no mínimo, do idoso que traz a história de queda. Ó, tem uma paciente aqui falando, a Lúcia, paciente não, uma ouvinte, falando que achava que o chinelo rasteirinha que era o melhor. Não entendeu? Chinelo rasteira, claro. Mas sapato pode ter um saltinho anabelo, sapato. Porque esse sapato moleca, né, que usa muito, ele é perigoso. Se não for antiderrapante, ele é perigoso, a pessoa cai. Então, para poder equilibrar isso que eu estou falando, ele poder botar o corpo mais para trás, esse saltinho pequeno, ele ajuda mais. Chinelo não, chinelo tem que ser sem salto nenhum. O indivíduo vai andar em casa com salto? De jeito nenhum. Então, é importante. Esse idoso faz ginástica regularmente, faz atividade física, ele está com a musculatura boa, ele é considerado idoso saudável, ele pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, mas ele está inteiro. A funcionabilidade dele está boa. E o idoso frágil é esse que eu falei. Você faz o teste. Você consegue subir 3 degraus? Não. Você consegue segurar uma cadeira? Não. Você aperta a mão dele, ele não consegue fechar a mão. Então, é muito importante classificar, fazendo o seu exame, você tem que saber isso. Você fazer a diferença do idoso saudável e do idoso frágil. E esse idoso frágil, então, tem que ter a casa toda mexida, né? Toda mexida, toda mexida. Porque outra coisa, antigamente se dizia muito que o idoso frágil era igual à morte. Não é. O idoso frágil pode viver 100 anos, se todos os cuidados forem adequados. E insistir com ele na atividade física. Nós sabemos que nós não podemos viver, você sabe muito bem disso, você é expert dessa área. A atividade física, eu fui, hoje em dia eu não sou mais. A atividade física é fundamental. Agora, por que a gente fala tanto de queda, queda, queda? Porque nós sabemos que as complicações da queda são muito graves. Além de ter fraturas, existe uma lesão do cérebro que ocorre, que é o sangramento, que é o hematoma cerebral. Idoso, quando cai, principalmente no banheiro, ele bate na pia, bate na parede do boxe, e aí ele faz pequenas batidas. Ele vai passar, bate no portal da porta. O idoso tem uma facilidade de fazer hemorragia cerebral, que são os hematomas cerebrais, e pode levar à morte. O lugar da casa que mais cai é banheiro? É banheiro. Praticamente é o banheiro que mais cai. Agora, outra coisa, existe até, a gente, quando vai dar aula, faz, com slide, nós fazemos um círculo, porque, na verdade, existe um círculo que o indivíduo que sofre uma queda pode morrer. Ele vai à morte. Porque todo indivíduo que cai, vai cair outra vez, não tem dúvida nenhuma. Todo vai. Você está fazendo spoiler, olha só, você está fazendo spoiler da próxima live sobre quedas. Né? E aí, deixa eu perguntar uma coisa para você. Está fazendo spoiler, cara. A gente pode deixar isso aí, de repente, para outubro, que é o mês internacional do idoso, né? Início de outubro. Isso. Que comemora. Vilma, vamos supor, a pessoa está bem idosinha, tem um idoso que quer ajeitar a casa. Onde acha o arquiteto para arrumar a casa para o idoso? Como é que procura? Eu não sei Existe, se a SBGG ajuda? Alguém ajuda? A SBGG deve ajudar. Deve ajudar, sim. Eu acho que até no MEQUIM, se pedir informação, a gente consegue saber quem está. Isso dos especialistas em casa. Isso. Casa segura? Como é que chama? Casa segura ou casa para idoso? Casa segura. Casa segura. Outra coisa também é que nesse círculo, é interessante isso, o paciente cai, logo em seguida ele passa a ter medo de cair. E é impressionante como é que esse medo de cair vai levar o indivíduo à morte. Porque ele vai fazendo um isolamento.
ele vai diminuindo o lazer, ele vai diminuindo que deveria ser o contrário. Ele tinha que aumentar o lazer, aumentar a atividade física, não, ele vai diminuindo. E aí ele chega no ponto da famosa síndrome da imobilidade. E a síndrome da imobilidade é um problema seríssimo. É um dos is da geriatria, né? O paciente chega à morte. Ele se torna totalmente, e vai fazer escala, pneumonia e vai morrer. Então, a gente tem que lutar contra isso. Quando nós vamos fazer um exame no paciente que cai, nós já sabemos que nós vamos ter que trabalhar o psicológico desse paciente e do seu núcleo familiar. Que ele precisa saber que ele pode não cair, que ele pode até cair outra vez, mas que não vai ter agravamentos, se ele se preparar e se proteger. Existe prevenção de quedas. Existe prevenção de quedas. Vários estudos realmente mostram que isso. Então, quando você vai examinar esse paciente que cai, você sempre deve ter uma psicóloga, você sempre deve ter um assistente social que vá falar com a família, como é esse ambiente, como é a relação dele com essa família. Porque se é uma família que não liga para ele, ele vai cair, vai para a cama, vai morrer, tranquilamente. Verdade. E também uma família que não deixa mais ele nem levantar, também não. Porque, olha só, as quedas que ocorrem dentro de casa, que eu falei que no banheiro é muito grave, mas sabe como é que as quedas que correm dentro de casa são quedas moderadas? É quando ele levanta, quando ele senta, quando ele anda dentro de casa. Ele vai andar numa casa que uma criança deixou uma bola, sei lá o quê, bagulhada pelo chão, ele vai cair. Cachorro correndo na frente dele, ultrapassando o cachorro, o gato, ele vai cair. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Pois é, viu? Olha Aonde é o ambiente? essa coisa engraçada, porque o animal de estimação é muito bom para o idoso, né? É muito bom. Mas, ao mesmo tempo, não, quando ele gosta, vamos supor que ele gosta. É muito bom, é uma companhia boa para o idoso, mas, ao mesmo tempo, é um perigo, né? É um perigo. É um perigo porque ele pode tropeçar no próprio animal. Existem alguns trabalhos, né? Inclusive tem lá no Rio, tem Pelo, não sei de que, é uma firma que é especialista nisso, em levar os animais, os asilos, para ficar em contato com o idoso. Lá no Equinho mesmo, nós já fizemos na área da dinâmica de demência, eu lembro na época que a Sheila estava lá, nós fizemos mais de uma vez o grupo com animais. E foi uma coisa lindíssima, porque Sheila levou até meu Deus, aquele passarinho. Não, aquele passarinho. Não, ela levou um passarinho. Cacatua? Não, é um passarinho que anda até nas casas e tal. Cacatua, papagaio, eu não sei o nome do passarinho. Depois eu lembro. E aí, impressionante a relação dos idosos. Mas tem idosos que odeia, não suporta, então a gente tem que respeitar isso. Vou botar um gatinho, vou botar um cachorrinho. Para minha mãe, peraí, calma. Ela gosta disso? Ela tem condição de ficar pegando no pelo, essas coisas? Tudo tem que ser visto. Mas também é uma faca de dois gumes. Outro dado também importante que nós temos que ver é medicamentos. Que medicamentos esse paciente toma? Ele toma anticoagulante? Nós sabemos que o anticoagulante é uma faca de dois gumes. Todo indivíduo que cai, que usa anticoagulante, o risco de sangramento é muito grande. Então, esses pacientes que usam coagulante, eles têm que ter realmente um cuidado especial. A família tem que ser avisada do risco de cair, de fazer um hematoma cerebral, ou uma hemorragia cutânea. Eu já vi paciente fazer hemorragia cutânea, em grande intensidade, e até anemia por causa disso. Então, que remédio? Então, pacientes que usam hipnóticos, que têm insônia, então eles levantam à noite bêbados de sono. Então, se esses pacientes fazem uso de medicamento para dormir, não deve dormir no quarto sozinho. Tem que ter alguém muito perto para, quando ele levantar, poder dar o apoio suficiente para ele não cair. Você está falando aqui que é calopsita? A Assunção está falando, é isso? Calopsita.
Assunção lembrou aqui. É linda. Quem que lembrou? É linda. Assunção está dando. Tem 2 comentários aqui. A Alciné está falando que o avô dela caiu dentro de casa porque o chinelo virou. Fraturou a perna, foi hospitalizado e não voltou mais para casa. E acabou morrendo. Lúcido, mas acabou morrendo. E a Graça, que é a mãe da Graça, você era médica da mãe da Graça, Graça está falando que a mãe dela fez um AVC, ficou 15 anos sem falar, porque a corda do varal partiu e caiu na cabeça dela. Nossa. E ela fez um AVC porque o varal caiu na cabeça dela. Olha, por exemplo, tonteira. Idoso tem tonteira? Tem. Por que a gente tem tonteira? Ou porque você está com a glicose alterada, ou porque o colesterol está alterado, ou porque os hormônios de tireoide estão alterados, ou você está com anemia, ou você tem uma patologia cervical. Então, idoso não pode fazer hiperextensão do segmento cefálico. Então, tirar a roupa da corda. Isso não é para idoso fazer. Tem aquelas cordas que a cordinha desce, aquela é menos grave, mas se tiver pesada também não pode. Então, não pode fazer essas coisas que vai ter queda, e queda pode levar o indivíduo à morte. O pessoal que mora sozinho, Vilma? Como? E as idosas que moram sozinhas? Idosa que mora sozinha é um problema seríssimo. A idosa morar sozinha, ela tem que ser considerada, avaliada e considerada como idosa inteiramente independente. Aquilo que eu falei. No nascer ao morrer, a gente tem que manter a autonomia e independência. Então, o idoso que mora sozinho, ele tem que ter chegado na velhice sem redução da autonomia e da independência, que é difícil. Ele tem que estar gerenciando a vida dele. Então, é muito difícil. Tem que ter um suporte por trás. Antes da pandemia, bem antes da pandemia, algumas idosas chegavam lá no consultório e reclamavam: há um mês que eu não escuto a minha voz. Aí eu chamava a família e falava: olha só, vocês vão comprar um celular com letras grandes e vai ensinar a dona fulana a usar o WhatsApp com vídeo e com áudio. E aí comecei a falar para o pessoal, residente, né? Olha só, estimulação cognitiva. Mande usar o WhatsApp no áudio ou no vídeo. Tanto que eles mexeram agora comigo. Professora, a senhora estava prevendo que vinha uma. Estava prevendo que vinha uma pandemia. Viu a pandemia? Porque eu já estava fazendo isso. Entendeu? Então, esse idoso tem que estar seguro. Esse celular tem que ficar do lado. Idoso para ficar sozinho, gente, ele tem que ter muita autonomia e muita independência. Porque é Dona pior. Graça. A Graça falou da mãe dela, ela tem autonomia, mas ela mora sozinha. A Graça está falando que o que aconteceu com a mãe dela foi exatamente isso. Ela ficou tonta, o varal caiu na cabeça dela. Exatamente. A tonteira é comum. Então, é comum, é mais frequente, né, na pessoa, principalmente por osteoartrose de coluna cervical. As pessoas esquecem de pedir raio-x de coluna cervical. Agora, você vê, eu trouxe até uma estatística aqui, uma estatística simples que eles colocaram para dizer o seguinte: 5% de quedas ocorrem em atividades mais perigosas, ainda bem, como subir ladeiras, subir escada. Lembra que eu falei escada de rodinha? Aquilo ali, esquece, nem existe mais. Quase ninguém está botando realmente. Raramente se usa isso. É 5%, é um percentual pequeno. 10% ocorre no descer. Descer escada é pior ainda do que subir. Subir é 5%, descer é 10%. 15%, olha só, ocorre aonde? Pisos que não é antiderrapante, buracos, tacos solto, tropeçar, coisa de criança jogado pela casa. Então, coisa do chão. 15% é coisa do chão. E 70% sempre ocorre em casa. Raramente se cai na rua. Embora exista uma reclamação muito grande das nossas calçadas, né? Um buraco, não sei mais o quê. Porque na rua, propriamente dita, os buracos que vai sofrer são os automóveis. Agora, nas calçadas, realmente são as pessoas. Só que todo mundo esquece, muita gente não sabe, que quem é responsável pela qualidade da calçada é o prédio, é o morador. Não é a prefeitura. Então, manter sua calçada adequada é você que é responsável ali. O prédio é que é responsável.
Eu não sei como é que está a sua estatística, mas eu tenho 2 pacientes que caíram, tropeçaram na rua porque a máscara embaçou o óculos. Elas tropeçaram, uma inclusive quebrou o braço. Uma foi da dama, a Tereza, que machucou o nariz, e a outra apoiou com a mão, fez uma fratura. Mas as 2 relataram que ficou atrapalhada com óculos e máscara. Mas o problema é o seguinte, foi aconselhado, foi aconselhado colocar um esparadrapo, bota a máscara e coloca um esparadrapo para prender a máscara no esparadrapo, vai marcar um pouco o nariz, mas para botar a máscara presa aqui um pouco com o esparadrapo, se não tiver. Porque se você estiver reparando, as pessoas não estão conseguindo manter a máscara no nariz. Fica todo mundo puxando a máscara para o nariz. Tem muita gente usando máscara inadequada, bota máscara no pescoço, que também é errado. Então, dá para botar um esparadrapozinho aqui, que não seja desse muito forte, e aí ela bota o óculos. Aí não, eu acredito, Vilma, que em algum momento vai ter um número aí de estatística de queda na rua por conta do uso da máscara. Eu acredito que vai ter mais para frente. Eu ainda não estou tendo nenhum relato, não. Estou lendo tive duas até agora. Porque eu não estou nem nas lives que eu tenho visto, e nas coisas não está falando muito disso, não. Mas existe essa preocupação. Aquele Hidráulico até fala isso. Alguém pergunta, duas senhorinhas conversando, elas falam isso, ele manda botar os esparadrapos. As 2 referiram que se atrapalharam com a máscara e com óculos. Ficaram atrapalhadas, não viu o buraco, caiu. Todas as 2. E outro comentário também, você falou de uso de medicação, nós tivemos na Dama isso. Uma associada nossa, ela caiu no banheiro, não machucou muito, porque estava com dor, começou a tomar tudo quanto é remédio de dor que tinha em casa. Levantou para ir ao banheiro, ficou tonta, acho que ficou tonta, né? Ficou tonta e caiu, não caiu porque tonteou, né? E deu com a cara no chão, ficou toda arranhada. Não machucou pior, porque não era o dia, né? Mas foi por uso de medicamento. Pode ser muito comum mesmo. Nossa Senhora. E a doença de joelho, dentro dos fatores intrínsecos, que depende do paciente, como ele é, o que ele tem, as osteoartrose são terríveis, né? Realmente, o joelho é um envelhecimento precoce que nós temos, e eles realmente prejudicam muito, muito, muito a nossa funcionabilidade. Então, qual é o ideal disso tudo? Que todos nós tentemos ficar no grupo do idoso saudável, mesmo com hipertensão, mesmo com diabetes, mesmo com hipotiroidismo, mas tentar manter uma linha de não ficar parada. Ficar parado para o idoso, a imobilidade para o idoso é muito grave. Então, o ideal é que a gente ande. E é interessante andar dentro de casa. Eu até falei das rotinas numa outra live, e eu falo disso, anda dentro de casa, faz exercício em casa, segura na cadeira, abaixa e levanta. A gente tem que fazer atividade física, não tenho dúvida disso. Ainda mais que a Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriu uma substância chamada irisina, que é liberada pelos músculos esqueléticos na atividade física, que protege da demência. Beleza. Que beleza. Só que eu soube disso, inclusive eu conversei com o pesquisador, um deles, o professor Sérgio, e depois eu não ouvi mais falar, não, eles pararam, não sei por quê, mas isso é uma maravilha. Então, a atividade física é muito importante. E outra coisa, quando o indivíduo cai e fica com medo, gente, por favor, dê um suporte psicológico, bota um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Qual é a função do TO? Terapeuta ocupacional. Estabelecer a funcionabilidade. O terapeuta ocupacional é exatamente para isso. E hoje a gente tem mais um profissional que está ajudando nisso, que é o professor de educação física. O professor de educação física agora, ele está incluído na unidade de saúde. Ou ele está no esporte, ou ele está na unidade de saúde. Então, o professor de educação física hoje, ele tem condições de trabalhar e manter o equilíbrio e a estabilidade dos indivíduos, de uma maneira, principalmente dos idosos. Já não era sem tempo, né? Era isso que eu queria falar, não sei se você querida. Olha só, Vilma, vamos convidar o pessoal para as 7 horas da noite. Você sabe qual é o YouTube que vai ter? Olha, ela me deu exatamente igual o seu, quer ver?
Vou abrir aqui. Eu achei interessante. Mas é o canal do YouTube da Abras, é isso? O canal do YouTube da Abras? Não é da Abras. Ela botou é a Abras do Pará. Ela botou esse patinho aí, quer ver? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eu quero convidar todo mundo que está aqui assistindo a gente agora, que às 7 horas da noite, a professora Vilma vai falar sobre Alzheimer no YouTube. Aí eu... Não só eu, vai ter fisioterapeuta, vai ter um terapeuta ocupacional, uma geriatra, eu vou falar como neuro, vai ter uma neuropsicóloga, vai ser interessante. Intercâmbio do canal. Olha, o nome do canal do YouTube é Intercâmbio 60 mais. 60 anos a mais. Intercâmbio 60 mais. É que eu não consigo aqui digitar. Se alguém puder. Martinha, digita aí para mim no comentário, querida. Canal do YouTube, Intercâmbio 60, o número 60 mais. Todo mundo. Que horas, Gilma? 8 horas, né? Não, 19 horas. 19 Olha aqui, 19 horas. Tereza, ela colocou aqui, segue, aqui, ó. Mas você vai link, olha só, este é o link da sala de transmissão de palestrante, exatamente igual ao seu. É o patinho. Não, esse aí é o seu, mas aí o pessoal daqui vai assistir no YouTube, nesse canal, no canal Intercâmbio 60 mais. Está escrito na propaganda. Está na propaganda, está escrito na propaganda. Então está todo mundo aí avisado. Esse é tá aqui. Cristina não entrou. Isso, Marta. Cristina não entrou aqui para a gente dar parabéns. No canal do YouTube, está aqui, exatamente. Intercâmbio 60 anos mais. Avisar todo mundo que esse bate-papo vai ficar salvo, vai virar uma notícia no Facebook, e vocês, se quiserem fazer comentários ou alguma pergunta à professora Vilma, pode fazer no comentário, a professora Vilma responde, né, sem nenhum problema. Eu queria que Cristina entrasse para dar parabéns, não entrou, deve estar comemorando aniversário, mas ficou aqui registrado a live em homenagem ao aniversário de Cristina. Vou falar com 19 horas, Martinha. Agradecer a todo mundo que assistiu, obrigada. Essa fala é uma fala pequena, eu costumo dizer, e falar da casa, quedas é um capítulo enorme, né? A gente só fez uma pinceladinha aqui. Vou falar aqui, deixa eu ver a Cristina aqui. Olha o vestido lindo que o Dami me deu de aniversário. Deixa eu despedir aqui do pessoal, então. Despede aí, Vilma. Até por cada hora. Gente, muito obrigada, mais uma vez, por terem paciência de me ouvir. Espero que eu tenha contribuído. É uma coisa simples. E a casa segura é simples. E cada um vai ter a sua casa segura, eu quero sempre destacar isso, de acordo com o seu nível socioeconômico, né? O dinheirinho do bolso. Não adianta falar em coisas mirabolantes que não possam ser feitas. Então, dentro da sua estrutura, do seu nível, tente fazer sua casa adequada. Agora, tente ficar adequado. Isso sim, isso aí todos nós podemos, porque não precisa de dinheiro para andar na rua e fazer exercício, não é? Fiquem com Deus, boa noite. Amém. Um beijinho.